Olha, tudo bem, gente? Eu vou comentar sobre o livro Sabedoria Pastoral, Trilhando o Caminho entre a Ingenuidade e o Cinismo, David W.F. Long. Você já se sentiu incapaz? Você já sentiu muita vontade de ajudar, mas se sente que o problema é muito maior do que você? Sabe? Ou que os problemas se multiplicam, enfim, é sobre isso que eu vou estar falando agora. Será que vale a pena continuar tentando, lutando, sabe? Se você consegue, sei lá, vamos dizer que na sua frente tem 1000 coisas a resolver e você só está resolvendo uma ou duas. Será que vale a pena? Parada à beira da estrada, naquele dia, esperando pela chegada da nossa van, aprendi minha primeira lição na Índia. Sentimentos de pena e culpa são compreensíveis, em face das terríveis necessidades humanas. Mas os sentimentos em si não são importantes. Eles anuviam sua capacidade de pensar com clareza. Eles os subjugam para que haja por impulso. Os sentimentos vêm e vão, deixam atrás de si uma sensação paralisante de incapacidade, quando você sente que não pode fazer nada. Ou deixam atrás de si uma sensação falsa de satisfação quando você acaba fazendo alguma coisa, mas apenas para acalmar sua consciência. Um dos pedintes que nos assediou não tinha pernas. Estava acomodado sobre um carrinho feito em casa que impelia apoiando as mãos nodosas no chão. Uma das moças da nossa equipe encolheu quando o viu e contou mais tarde que o viu novamente à noite, num pesadelo. O que podíamos fazer por um homem como esse? Dar-lhe algumas rúpias? Conversar e fazer amizade com ele? Levá-lo a um restaurante e pagar-lhe uma refeição quente? Qualquer coisa que fizéssemos não seria suficiente. E o que dizer das centenas e milhares como ele? Os sentimentos são irrelevantes. Se nos detivermos neles, a culpa alimentada pela incapacidade de ajudar pode nos levar ao desespero. Não há resposta? Quando chegamos na casa dos nossos hospedeiros, vimos parte da resposta. Lá havia umas 20 crianças que de outra forma estariam pelas ruas após a escola, sentadas na sala fazendo sua tarefa de casa, depois de receber uma rica refeição de comida caseira. Fomos apresentados a Hu Sim e sua esposa Rose, que dirigiam essa ajuda do samaritano, que cuidava das crianças do bairro. Todas eram de lares em que ambos os pais trabalhavam e não havia ninguém em casa que pudesse lhes dar almoço e acompanhar seus estudos. As crianças que vimos tinham os olhos alegres e estavam bem vestidas. Conversavam animadas, cantavam com gosto e recitavam versículos bíblicos com agilidade. Os anos que passavam no lar dos Hu fariam uma diferença significativa em sua vida. É improvável que acabassem entre os mendigos no terminal aéreo. A filosofia de Wai-Sim era simples. Não posso amar 1 milhão de pessoas, assim começarei com uma. Meu Deus, que lindo. Ou algumas, mas o que são algumas entre tantos milhões? Lembrei da história de um homem que andava pela praia, pegando os pequenos peixes que ficavam presos nas poças de água, entre as pedras depois que a maré baixava. Ele punha cada peixe com cuidado em um balde e o jogava de volta no mar. O que você está fazendo? Perguntou um passante curioso. Estou pondo os peixes de volta no mar antes que o sol seque as poças e eles morram, ele respondeu. O transeunte passou os olhos pela praia.
e viu a tarefa enorme que o homem tinha pela frente. E pensou em voz alta: faz alguma diferença? Deve haver milhares de peixes presos na praia. É verdade, disse o homem, devolvendo mais um peixe ao mar. Não faz diferença quando você pensa nos milhares de peixes, mas fez diferença para este que acabei de jogar de volta no mar. Uau, que lindo! Eu me lembrei de um filme que eu assisti sobre tráfico humano, né? Que tem um rapaz que eu acho que ele é estadunidense, ele tá indo passear na Índia, né? Ele é cristão, e ele acaba se deparando com uma situação ali. Ele vê, parece que tem um pai e uma filha, né? E eles estão passando fome, né? Muito comum, né? Os indianos passando fome. E no desespero, o pai acaba cometendo um grande erro. Ele vende a menina por troco de algumas poucas, como fala aqui, rúpias, né? Que é o dinheiro indiano, enfim. E ele vende a filha, né? E ele vende para o tráfico, né? Então a menina ela vai para uma casa de prostituição, fica lá fechada e ela é uma criança. Ela tem em torno de 7 ou 8 anos por aí. Ela é bem pequena. E eu sei que tem um homem, eu não sei se eu tô confundindo os filmes, de repente me veio 2 filmes, né, sobre isso. E tem um homem que ele começa a ir atrás, que não é o pai da menina, né? Ele começa a ir atrás dessa menina, mas ele vai como cliente, ele não vai como, sabe, como investigador, né? Ele tem que ir como se ele tivesse interesse, né? De se servir desse serviço. E aí ele encontra a menina, né? Ele conversa com ela, a menina não tá bem visivelmente e enfim, ele consegue tirar a menina de lá, né? Até o final do filme ele consegue salvar essa menina, assim como esse homem salvando, né, os peixes. Eu me lembrei muito desse filme. E às vezes eu tenho muito essa sensação, né? Não sei se você já teve isso, por exemplo, cachorros de rua, né? Às vezes as pessoas pensam, eu não vou ajudar um, porque um não vai fazer diferença. Faz diferença. Então, às vezes a gente não pode trazer para casa. Às vezes você pode, igual eu já alimentei o cachorro na rua, né? Cachorro de rua. Comprei um salgado, enchi, dei água, fiz ali o que podia, mas você volta, você vai embora assim com o coração partido e com essa sensação, como ele disse, desse mendigo aqui que não tinha os pés, né? Essa sensação de que você não fez o suficiente, que você não mudou a vida da pessoa, né? Que a pessoa vai permanecer ali naquela situação de pobreza humilhante, né? O que você fez foi pouco demais, né? E que tem muito mais para você ajudar e dá um certo desespero, como ele disse. Só que eu tenho pensado muito sobre isso. Inclusive, eu estava pensando com Deus ontem, né? Como é que a gente. Eu lembro que foi bem de manhãzinha cedo e eu andando e falando com Deus. Como é que a gente enfrenta a escuridão, né?
Daí ele me disse assim: ninguém enfrenta o mal, você só acende a luz, né? Se você acende a luz, quer dizer, você é bom. E se você é bom, você já venceu a escuridão. E aí, não sei, eu acho que de alguma forma você acende a sua luz, outra pessoa que está na sua esquerda, ela também vai pensar: ah, olha, eu também tenho uma luz, eu vou acender a minha. Daí o da direita também, ó, vou acender a minha também. Daí o outro também, vou acender a minha, vou acender a minha. Entendeu? Então, é como é que a gente faz para mudar o mundo? No estalar de dedos. Que cada um acenda a sua luz. Quando Jesus fala da parábola do bom samaritano, não é só sobre ele, é sobre nós. Tem poucas pessoas, entendeu, que entenderam que elas podem acender a sua luz. É bom, a gente ter um Salvador, só que ele nos chama para sermos salvadores também, entendeu? Para ajudar a salvar as pessoas também. Por exemplo, o tráfico humano, eu sempre penso nisso. Como é que alguém consegue pegar uma pessoa e levar para outro lado do mundo, ou mesmo dentro do mesmo país, da mesma cidade, sem que ninguém veja? Olha só, nem um olho viu? Impossível. Alguém viu. E outra, como é que consegue usar essa pessoa por anos? Porque geralmente o tráfico humano eles usam como... Ah, exatamente. Aí sim, eu fiz o comentário para vocês sobre o livro infantil que tem a galinha dos ovos de ouro. Então, quando eles pegam, sabe, essa criança, o pai vende por algumas rúpias, eles vão que deixar a menina trancada, que nem uma galinha, né, produzindo os ovos, até o momento que ela já não produza muito, fique velha, cansada, aí eles o que? Sacrificam, né? É assim. E aí eu pergunto, tá, ninguém viu até levar ao local da escravidão, né, que é um quarto. Só que esse quarto, que é o terror para ela, é um quarto de festa também, para muitas pessoas. Então, por que eu tenho que falar sobre essas coisas? Deixa eu falar. Aí, seguinte, tem as pessoas que viram levar até esse lugar e tem as pessoas que não só viram, mas que vão usar, entendeu? Não só viram, mas que vão usar. E de alguma forma também as pessoas que viram a condução usaram de alguma forma, porque pode ser tem a pessoa que vende, a pessoa que transporta, né? A pessoa que limpa o local, a pessoa que mexe com dinheiro, mexe com a bebida, com a comida, enfim, entendeu? Eu lembro que tem um relato de quem que eu assisti que a mulher ela foi pro inferno. E ela falou assim, por um tempo que ela tinha trabalhado num bar, alguma coisa assim. E o local era um lugar assim meio pesado, sabe? Que aconteceu algumas coisas ali. E ela falou assim, mas naquele lugar eu só limpava as mesas. Eu só fazia isso, só aquilo. Eu não tinha nada a ver com aquelas coisas que aconteciam ali. Mas ela foi para o inferno, uma das razões.
foi aquele trabalho dela. Que ela falou assim, não fazia nada de errado, eu só limpava, eu só... Não interessa, entendeu? Então assim, quem são as pessoas que vêm? Ninguém viu. Então assim, como é que você faz para combater o mal? Acendendo a luz. Primeiro, se acende a luz dessas pessoas que fazem esse transporte, elas já não fazem. Se acende a luz dessas pessoas que vão a esses quartos, que depende, para essa escravizada é o quarto do terror, mas para a pessoa que vai lá não, é o quarto de festa, de celebração, de prazer, de vivas, entendeu? Enquanto para ela é um quarto de morte, para os outros que vão é um quarto de vida. Então, como é que faz para acabar com esse mal? Acendendo a luz das pessoas. Porque as pessoas veem as coisas acontecendo. Elas só estão com a sua luz apagada. Por isso que o mal, ele encontra meios. Não é só Deus que encontra meios. O mal encontra mais meios que Deus no mundo. Os dois são... É como se... Eu tô vendo assim que os dois são um vento. E eles vão entrando. Tem um filme de terror que demonstra bem isso, que o demônio ele vai entrando no corpo de um, daí fica mostrado bem nos olhos assim, depois entra no corpo do outro, o outro vai mudando, ele vai pulando de corpo em corpo, entendeu? Então, para você combater, por exemplo, o tráfico humano ou qualquer outro problema, mesmo a fome, é acendendo a luz das pessoas. A partir do momento que você acende a luz, a escuridão ela não existe mais. Não é batendo de frente com a escuridão, né? Então, qualquer mal que aconteça, muita gente vê. Só não fazem nada. Não fazem nada e muitas vezes participam, entendeu? Muitas vezes participam. Então, a partir do momento que você muda a mente das pessoas, você muda o mundo. Quando Jesus impede o apedrejamento daquela mulher, ele muda a mente das pessoas. Naquele momento, em um único apedrejamento que ele impede, ele muda a mente das pessoas para sempre, para sempre, para sempre. Ele acende a luz delas. Elas começam a pensar, meu Deus, será que isso está certo mesmo? Nossa, eu vim aqui para fazer isso, eu me sentia feliz. Para mim era quarto de festa, quarto de alegria. Fazer isso me dava alegria, hoje não mais. Então é fazendo isso. Nesse filme que eu assisti, que mostra lá as indianas, né? As crianças, são muitas crianças. Tem muitas pessoas que veem tudo, sabe, envolvidas. E você pensa, não é porque ninguém vê. As pessoas veem sim. Elas só não fazem nada porque estão com a sua luz apagada. É isso. Aí, o interessante é que esse livro é Trilhando o Caminho entre a Ingenuidade e o Cinismo. Eu vejo muitas vezes o amor como o ingênuo. Se for falar entre o ingênuo e o cínico, o amor com certeza é o ingênuo. Porque o cínico,
ele já está habituado com a escuridão, entendeu? Ele não sente nada. Ele até vê, ele pode ver o trajeto, ele pode entrar nesse lugar, ele não sente. Agora o ingênuo sente. É como se fosse uma pele muito delicada, entendeu? Ele sente, ele se espanta, ele se escandaliza. É que nem quando, mais uma vez, Jesus impediu o apedrejamento, por quê? Porque ele não era cínico, ele era mais ingênuo. Ele se escandalizou com aquilo. Ele ainda se escandalizava. Deus nunca se habituou com o mal, com a violência. Mas nós sim. A gente começa a achar que é normal, entendeu? Começa a achar que é necessário, entendeu? Que tem que ser assim mesmo, mas Deus não. Por que Jesus não se habituou com a lei do apedrejamento se foi Moisés? Se ele nasceu e cresceu nessa situação, quantos apedrejamentos Jesus passou e viu? Ele nunca se habituou, nunca. Deus nunca se habitua ao sofrimento de ninguém. Ele não quer. A gente pode não se escandalizar e dizer, é assim mesmo. Deus não. Ele não se conforma com o seu sofrimento ou o sofrimento das pessoas. Nunca ele vai se conformar. Nunca. Deus nunca vai ser um cínico. Ele é mais um ingênuo mesmo. Ele é aquele que não aceita isso. Eu não aceito essa situação. Eu não quero que ele sofra, eu não quero que ela sofra. Não quero, eu não aceito. Entendeu? É isso, tchau.